Fala galerinha, tudo bem com vocês? Estamos de volta aqui no canal para apresentar mais um vídeo sobre o conteúdo de história que eu tenho certeza que vocês vão gostar demais. Para você que é a primeira vez que está aqui pelo canal, seja muito bem-vindo ao canal Égua dessa História. E aqui, o nosso intuito é trazer conteúdos sobre a matéria de história que eu tenho certeza que vocês vão gostar demais. E o vídeo de hoje não será diferente, eu tenho certeza que vocês vão gostar muito também. E antes do vídeo eu quero mais uma vez agradecer a cada um de vocês que já se inscreveram aqui no canal, que já curtiram, que já compartilharam os vídeos que aqui nós postamos. Quero fazer o convite também que vocês possam continuar espalhando, compartilhando esse vídeo nos grupos da família, dos amigos, para que o conteúdo aqui postado possa alcançar mais pessoas. Então, pessoal, antes do vídeo, não esqueça de curtir, de compartilhar e de se inscrever aqui no nosso canal. Bora pro vídeo? Fala galerinha, estamos de volta aqui no canal para apresentar mais uma videoaula que eu tenho certeza que vocês vão gostar demais. E o tema da nossa videoaula de hoje é esse aqui, as expressões brasileiras. E assim pessoal, a gente sabe que em todos os estados brasileiros tem a sua, vamos dizer assim, a sua língua, o seu palavreado. Mas aqui nós escolhemos algumas das palavras, das expressões, que em qualquer lugar que você for do Brasil você vai ouvir, Então ela não é específica de uma região só, Então o diferenciado desse vídeo para vocês hoje será apresentar algumas palavras que nós costumamos dizer, que nós vemos ouvindo, de geração por geração, e cada uma delas tem um simbolismo, um significado. Então bora lá conhecer um pouquinho mais dessas expressões brasileiras. Olha só, a primeira expressão que a gente vai falar é essa daqui, ó. Você já ouviu falar dessa expressão, burguês? E normalmente nós ouvimos essa expressão e ela denota, então ela indica que é alguma pessoa granada, cheia do dinheiro. Mas se eu falar para vocês que não é bem assim. Bem, a expressão burguês, ela veio ali por volta do século XV, no final da Idade Média, depois das invasões bárbaras. O que acontecia? Antes disso, ao lado dos castelos medievais, havia os burgos. E o que eram os burgos? Era uma espécie de feira, de comércio. E ali trabalhavam os comerciantes, alfaiates, pessoas que tinham as suas habilidades e prestavam os seus serviços ali. Então, quem trabalhava nos burgos daquela época ficou conhecido como burgueses. Então, olha só qual é a origem dessa palavra, dessa expressão que a gente ouve muito por aí. Vamos lá na segunda? A segunda aqui é essa daqui, ó. As paredes têm ouvido. Você já ouviu também falar essa expressão por aí? E é interessante que essa expressão ela teve início com a rainha da França, Catarina, e ela, como ali, todos aqueles países ali tinham seus conflitos, um com o outro, mas era normal você receber, naquela época, digamos assim, inimigos na sua casa, Pessoas que não eram ali tão bem vistas, era comum as pessoas receberem ali. Então, o que a rainha Catarina fazia? Ela fazia furos na parede da sua casa, e enquanto as pessoas consideradas suspeitas, inimigas, estavam em reunião ali na sala da sua casa, ela estava ouvindo a conversa através dos furos da parede, nas paredes. Então, daí vem a expressão, as paredes têm ouvidos, Vamos lá ver a nossa próxima expressão. Essa daqui, ó. Custou o olho da cara. Essa expressão, ela foi utilizada por um conquistador da América, conhecido como Diogo Algamaro. E esse homem aí, ele foi um dos conquistadores da América. E o que aconteceu?
em uma dos seus conflitos, né, ele foi invadir uma fortaleza Inca, do Império Inca. E nesse conflito ele acabou perdendo um dos seus olhos. E depois da conquista, né, tudo passou, ele foi se apresentar, né, para levar a informação da conquista ali do Império Inca, daquela região, para o rei da Espanha. E quando ele se apresentou ao rei, ele falou que aquela batalha, que aquela conquista custou um olho da cara. Olha só qual é a origem, né, dessa expressão. E a gente muitas das vezes utiliza ela para dizer que custou um olho da cara, sei lá, algo que é muito caro, algo que é difícil, né? Então, olha só de onde é que vem a origem dessa expressão. Vamos lá ver outra? Essa daqui, ó, chutar o balde, né? Você já ouviu ou já falou essa expressão por algumas vezes? E assim, ela, de repente, para nossa época, que ela tem um significado, um simbolismo. Mas para essa época daí, a origem, né, uma das referências para a origem dessa expressão aí é que naquela época ali medieval também, dos tipos de punição, né, era a morte por forca, né? Então o que acontecia? A pessoa subia, né? Colocava a forca ali, era preparada, e ela ficava suspensa justamente em cima. Muitas das vezes eram outros objetos, mas na maioria das vezes era um balde. Então ela ficava com a forca no pescoço em cima de um balde. E aí vinha o executor, o carrasco, né? E aí o que ele fazia? Chutava o balde, né? Então olha só de onde vem a expressão chutar o balde, né? Vamos ver uma outra expressão também que a gente já ouviu ou fala muitas das vezes. Essa daqui, ó, você já ouviu? Salvo pelo gongo, né? Você já ouviu essa expressão também? A pessoa foi salva pelo gongo. Mas vamos ver como é que foi a origem dessa expressão. Essa expressão ela teve origem também numa época onde a medicina era um pouco, não era avançada como era a nossa época de hoje. Então o que acontecia? Muitas pessoas mandavam preparar o seu caixão, e ao lado do caixão elas mandavam colocar uma cordinha que ligava dentro do caixão e passava pelo lado de fora e subia até uma espécie de sino. E o que acontecia? A pessoa de repente já estava ali na cerimônia, né, preparando já para ser enterrada, e o que poderia acontecer? De repente a pessoa estava só desmaiada ou algo parecido, e se ela acordasse no meio do enterro ali da cerimônia, ela tinha como puxar o sininho lá dentro e soava o barulho. E aí então daí veio a expressão salva pelo gongo, né? Olha só como é que a gente acaba descobrindo, né, os significados de certas expressões que às vezes é comum a gente dizer, né, no nosso dia a dia. Vamos lá para outra? Essa daqui, pôr a mão no fogo. Essa daqui também você já ouviu muitas das vezes, né? Quem de nós, então, quem de vocês aí já falou, olha, eu ponho a mão no fogo por essa pessoa, por fulano e tudo mais. Mas a origem dessa expressão, ela também é ali da época da Inquisição, né? E aí o que acontecia? Isso aí era uma penitência. E como é que ela funcionava? Por exemplo, alguém que era considerado herege, né? Ia fazer esse espécie de teste, vamos dizer assim. O que acontecia? Pegava-se a pessoa e colocava uma espécie de uma luva de pano, né, na mão dela, e aí esquentava uma barra de ferro e colocavam na mão dessa pessoa. Essa pessoa então tinha que andar alguns metros com essa barra de ferro na mão, e depois voltavam, tiravam a barra de ferro, a luva, e depois de 2 a 3 dias essa pessoa voltava ali, né, e apresentava a sua mão. E aí o que acontecia? Se a mão dessa pessoa estivesse marcada pelo ferro, ela era considerada culpada, herege, e deveria sofrer uma outra punição ou até mesmo a morte. Agora, se ela apresentasse a mão depois de 2, 3 dias e a mão não tivesse nenhuma queimadura, ela era considerada que ela era inocente, que ela não tinha pecado, que ela não tinha errado, né? Então, a expressão naquela época, botar a mão no fogo, era algo para dizer assim, para deixar uma pessoa, para indicar uma pessoa que era realmente limpa, sem pecado, sem erro. Então, daí vem a expressão pôr a mão no fogo, né? Olha só de onde vem mais essa expressão. Vamos ver mais uma expressão aqui que a gente já ouve muito no nosso dia a dia: segurar vela. Quem
Quem já não falou, quem já não se expressou dessa forma, né? Fui segurar a vela, né? Servir de vela, né? E como é a origem, então, dessa expressão segurar a vela? Bem, a gente sabe que também ali na Idade Média, naquele período ali, tinha pouca iluminação, ou era por meio de tochas, ou era por meio de velas. E aí o que acontecia? Por exemplo, se tivesse algum trabalho, alguma ação para fazer que ultrapassasse o horário da claridade do sol, as pessoas, né, os jovens, os mais novos da época, eles então pegavam e acendiam uma vela e ficavam segurando a vela até aquela obra que estava sendo feita ali no horário noturno terminasse. Então daí vem uma das suas expressões. Mas lá na França, essa expressão ela foi utilizada de outra forma. Como? Por exemplo, quem tinha criados naquela época, né, quem eram proprietários, vamos dizer assim, de pessoas daquela época, o que eles faziam? Eles chamavam um desses criados, os donos lá, os senhores, chamavam desses criados. Então, quando o casal queria ter algum tipo de relação, chamavam o criado, davam uma vela para ele, ele entrava no quarto com os dois, ficava de costas segurando a vela enquanto o casal estava mantendo a relação sexual. Então, daí vem a expressão segurar vela também. Essa daí é uma expressão utilizada muito na França, né, nesse período. Olha só. Então, vamos aqui para outro. Essa expressão aqui, ó, santo do pau oco, né? Você já ouviu também falar? Já ouviu essa expressão? Já falou dessa expressão? E ela é interessante por quê? Porque aqui na época do Brasil colonial, teve um período que foi o período do ouro, né? Ali no estado de Minas Gerais tiveram muitas jazijas de ouro, né? Muitos lugares que eram cheios desse material. Então, o que acontecia? Como o Brasil, ele era, digamos assim, tudo que aqui tinha de precioso era mandado para a metrópole Portugal, os mineradores, pessoas que trabalhavam ali no minério, catando, procurando ouro, eles também queriam, de certa forma, ter para eles também, né, a sua riqueza. Então, o que eles fizeram para fugir da fiscalização e conseguir passar, né, das casas ali de fiscalização da época? Eles pegaram e começaram a criar, né, santos de madeira que por dentro eram ocos. Eles faziam, de repente, uma cruz, né, de madeira e era oca, faziam imagem de qualquer tipo de santo lá e por dentro era oco. E eles enchiam então de várias pedras de ouro por dentro. Então, quando eles passavam com isso no meio da fiscalização, eles não eram parados, né? Eles não eram pegos, né, com ouro, saindo com ouro na mão, né? Então, a expressão vem também dessa vamos dizer assim, desse arranjo, né, poder passar da fiscalização daquela época, né? O santo do pau oco, né? Vamos lá então ver uma outra expressão. Essa daqui é mais comum, né? Mudar da água para o vinho. Essa expressão, na verdade, ela foi tirada de um contexto bíblico, né? Você lembra, né, que a Bíblia cita que o primeiro milagre de Jesus foi quando ele participou de um casamento, onde o vinho acabou, e aí então a mãe dele chama ele para ele operar aquele milagre. E só tinha água, ele manda encher ali, né, as vasilhas de água, e ele faz o seu primeiro milagre transformando a água em vinho, né? E hoje a gente usa essa expressão para dizer de uma pessoa, de alguém que realmente ela teve uma grande mudança na sua vida, né? Que ela transformou-se, olha, mudou da água para o vinho, né? Comportamento, atitude, algo desse tipo, né? Mas a referência é bíblica, né? É do primeiro milagre de Jesus. E aqui eu quero trazer uma para vocês, essa daqui, ó. Vou lá embaixo. Essa expressão aqui, ela é típica aqui, né, da cidade de Belém. Por quê? Porque há algum tempo atrás, na área do comércio da cidade de Belém, passava um bondinho, e esse bondinho ele andava quase que toda a área de extensão do comércio da cidade de Belém. E é uma elevação e que realmente o bondinho descia. Então, normalmente as pessoas falavam assim, olha, eu estou indo lá embaixo. Eu estou indo lá embaixo. O que ela queria dizer quando ela falava que eu estou indo embaixo? Estou indo lá no comércio, né? Vou fazer compras, né? Então, essa expressão realmente ela é local, ela é típica aqui da cidade de Belém, e até hoje algumas pessoas ainda se expressam dessa maneira por aqui, né? Mas a sua origem é justamente por conta da elevação, onde o bondinho passava por toda a área do comércio aqui da cidade de Belém.
Tá certo, pessoal? E antes de terminar o vídeo, eu gostaria de trazer essas duas outras origens aqui de nome, por exemplo, o nome banqueiro, né? De onde é que surgiu o nome banqueiro? Também lá na Idade Média, né, as pessoas elas iam fazendo o seu comércio, elas iam mudando de local para local e de reino para reino. Só que o que acontecia? Cada reino tinha sua moeda, tinha sua forma de comercializar. E aí o que acontecia? Por exemplo, se alguém passasse na frente de um reino que ela não fosse de lá, ela teria que mudar o seu dinheiro para a moeda local daquele lugar lá. E aí na frente de cada castelo tinha um homem sentado, né, justamente num banco. Então quando alguém queria trocar a sua moeda, o seu dinheiro, eles falavam: olha, vai lá no banqueiro. E lá então eles faziam a troca, né, ali da moeda, do dinheiro, e a pessoa então poderia então comprar ou vender naquela região. Então daí vem o nome, né, banqueiro. Surge então dali esse nome, né? E aqui tem um outro para a gente concluir o vídeo. É esse aqui, ó, crioulo. Por exemplo, essa palavra crioulo, muitas das vezes ela é utilizada de uma forma pejorativa para falar de repente de um jovem, de um homem negro, tudo mais. Olha, crioulo, tudo mais. Mas na verdade não é muito bem assim. Por exemplo, essa expressão ela surgiu quando aqui depois da vinda dos portugueses para o Brasil, né, já estavam se estabelecendo, estavam ali todos já se organizando. Então, por exemplo, um português que viesse de lá, né, da metrópole, e então ele tivesse relacionamento com alguma nativa aqui, vamos dizer aqui do Brasil, e nascesse uma criança desse relacionamento, os outros portugueses ou as pessoas ali da área, ela começava a nomear essa criança, esse jovem, de crioulo, dizendo que ele era um português que tinha nascido aqui no Brasil, que era nativo do Brasil. Ou seja, não tem nada que ver com, de repente, a cor ou algo pejorativo para não chamar ele de negro ou algo do tipo, mas simplesmente era que ele era um português nascido aqui no Brasil. Então ele era classificado como crioulo, né, na linguagem da época deles, né, pessoal? Então, ó, essas expressões aqui, como foi dito no início do vídeo, são expressões que você em qualquer parte do Brasil você ouve. Você fala às vezes no dia a dia e nem se percebe porque vem de tradição em tradição, né? Agora, tirando ali a última que eu apresentei para vocês, que é uma específica aqui da cidade de Belém, todas essas outras expressões você ouve em qualquer parte do Brasil. E elas são apenas algumas, tem demais. Eu tenho certeza que no meio desse vídeo aí você se lembrou de alguma expressão. E se você se lembrou, comenta aqui no final do vídeo, põe aí a sua expressão que você costuma ouvir, costuma falar, e vamos interagir também no vídeo. Então, pessoal, espero que você tenha gostado da videoaula de hoje, algo diferente, mas que chama a atenção, né, para a gente começar a entender qual é a origem de muitas expressões que a gente utiliza no dia a dia, que a gente não sabia a origem dela. Então, pessoal, eu espero que você tenha gostado do vídeo. Não esqueça de curtir, de compartilhar e de se inscrever aqui no canal. Eu espero você na próxima videoaula.